Hoje eu quero falar para você sobre planejamento à luz da Bíblia, mas também eu quero lhe indicar um livro que está me ajudando muito a me organizar na vida. E só para lembrar, se você, querido aluno, querido internauta, quiser fazer parte do meu clube de amigos, você poderá ver mais informações sobre isso na descrição do vídeo. Antes eu quero ler para você o que está em Provérbios capítulo 15, verso 22. Vou ler na tradução ecumênica da Bíblia, diz assim: sem deliberação, os projetos fracassam. Com amplo aconselhamento, terão êxito. Esse texto nos mostra que qualquer projeto, inclusive nossos projetos de vida, fracassarão se não deliberarmos, se não planejarmos. Mas se tivermos amplo aconselhamento, deliberação, planejamento, teremos êxito. Este princípio Jesus também apresentou em Lucas 14, 28 e 29. Agora eu vou ler aqui na versão King James atualizada. Porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la? Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabada zombem dele, proclamando: este homem começou grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Então, em Provérbios e também nessas palavras de Cristo, percebemos a importância de planejarmos o nosso dia, planejarmos a nossa vida, planejarmos a execução dos nossos sonhos. Porém, a nossa vida é tão agitada, o nosso cérebro é tão acelerado, que caímos no erro de pensarmos que separar um tempo para planejarmos a semana, na verdade é uma perda de tempo. Sendo que é o contrário. Quando separamos um tempo para planejarmos a nossa semana, o nosso mês, seja o período que você quiser, na verdade ganhamos tempo. Porque quando fazemos um planejamento, temos uma direção. E tendo uma direção, evitaremos as distrações que nos impedem de seguirmos rumo à realização das nossas atividades, à realização e concretização dos nossos sonhos. Um livro, além da Bíblia, obviamente, que eu já li, mas um livro que me ensinou muita coisa e que eu vou recomendar para você agora, que fala sobre produtividade, mas ao mesmo tempo a administração do tempo de uma forma inteligente, é esse livro aqui, ó, de Jerônimo Thälm. Eu não sei bem a pronúncia dele, mas este livro eu achei espetacular. Produtividade para quem quer tempo. Aprenda a produzir mais sem ter que trabalhar mais. Que livraço! Eu não conheço pessoalmente, obviamente, o autor, mas é um autor que, olha, me ajudou demais. Esse livro foi publicado pela editora Gente. E Jerônimo, eu gosto muito, a história dele é muito interessante, né? Jerônimo era funcionário público, tinha um cargo de advogado da União. E ele, sempre apaixonado, né, por produtividade e tudo mais, ele decidiu seguir por esta área. E aí, ele criou uma academia sobre produtividade e escreveu este livro, que tem ajudado muita gente a se organizar na vida. Vou repartir um pouquinho com você do que eu aprendi nesse livro. O que eu vou repartir com você é o 0,00001% do que há nesse livro. É um livro de fácil leitura, muito bom, e eu recomendo que o meu internauta tenha esse livro. Jerônimo fala que, entre outras coisas, de nós nos utilizarmos para nos organizarmos durante a semana e durante o dia. Ele fala da chamada matriz DRD. O que é a matriz DRD?
é descarregar, reunir e distribuir. O quê? Ele ensina você a descarregar tudo aquilo que você tem que fazer. Tudo aquilo que faz parte do seu papel. Seja como pai, mãe, empreendedor, funcionário. Até mesmo se você tem que levar o seu cachorrinho para dar banho nele. Ok? Tudo. Descarregar todas as atividades. O segundo passo é reunir. D de descarregar, R de reunir. Reunir como? Reunir as atividades em blocos. Por quê? Quando você reúne atividades em blocos, você ganha tempo. Por exemplo, se você tem que fazer coisas fora de casa, então escolha um dia específico da semana para fazer tudo aquilo que tem que ser feito fora de casa. Se são coisas a serem feitas em casa, então reúna no mesmo bloco e naquele dia faça tudo aquilo que tiver de ser feito na sua casa. Por exemplo, se você tem que pagar uma conta que vence na quinta-feira, mas também você precisa dar uma passada no centro para comprar alguma coisa, já faça as duas coisas na quinta-feira. Você vai poupar gasolina e vai poupar tempo. Porque você está organizando as suas atividades em blocos, está reunindo as atividades em blocos. Depois vem o distribuir, que é também distribuir ao longo da semana as suas atividades em blocos. Okay? Então esse é o DRD. Descarregar, reunir e distribuir. Então o que Jerônimo ensina? Num papel, descarregue tudo aquilo que você tem que fazer. Depois você vai reunir por blocos. Tá? O que tem que ser feito em casa, fora de casa. Por exemplo, se você é uma pessoa que responde e-mails, então crie um bloco de respostas, ou seja, no horário do dia você só vai responder e-mails, WhatsApp e tudo mais, tá, ok? Então você descarrega, reúne em blocos e aí você distribui em blocos, de acordo com os dias da semana. Então, por exemplo, ele mesmo tem o seu DRD distribuído da seguinte forma. Eu vou aqui só mencionar um aspecto. Como um empreendedor digital, o que ele faz? O DRD dele, ele deu um exemplo aqui de matriz DRD 5x3, ou seja, executar atividades em 5 dias da semana, 5 em 3 períodos do dia, obviamente. Manhã, tarde e noite. Tá? Então essa é a matriz DRD 5x3. Pode ser diferente, pode ser 6x3, né? Não recomendo 7x3 porque você tem que descansar no sábado, que é o dia do Senhor, ok? Mas olha o que ele sugere. Por exemplo, na segunda-feira, das 8 às 10, ele trabalha com as suas redes sociais. Na parte da tarde, né, e-mails. Aqui eu estou adaptando agora o dele para o meu, não é? E-mails, e à noite, na segunda-feira, eu tenho que apresentar o Amigo da Verdade. Ok? Terça-feira, o que eu coloquei para mim na terça? Por exemplo, escalar anúncios, estudar para o lançamento de um curso. À tarde, outra atividade. Noite, outra atividade. Quarta-feira, reunir atividades na Rádio Novo Tempo. Tarde com as crianças e o programa em espanhol em La Mira de la Verdade. Quinta, outras atividades. E sexta, outras atividades em bloco. O que Jerônimo faz? Por exemplo, ele deixou as sextas-feiras para gravações. Então, como ele tem que gravar vários vídeos, né, sobre a área de atuação dele, de produtividade e tudo mais, então ele deixou um dia para isso. Então você percebe? Primeiro você descarrega no papel tudo o que tem que fazer, aí no mesmo papel você reúne em blocos e aí você vai agora distribuir ao longo da semana essas atividades em blocos. E no livro, ele inclusive dá para você um exemplo de DRD para você imprimir e para você usar. Só que além disso, ele te ensina a ter um dia, diríamos assim, a aprender a ter um dia de produtividade A. E aí ele tem uma outra folha, uma outra ficha que eu achei muito interessante. Talvez você não possa ver, né? Não tem problema, mas eu vou lhe dizer o que consta nesta folha.
tá? Então o que que ele orienta? Você escrever foco do dia, ok? Depois listar algumas prioridades. Depois, 3 coisas que você tem que evitar no dia que vão atrapalhar você de seguir a sua direção e de atingir o seu foco. Depois, como foi o seu dia de 0 a 10? Isso aqui é para ser feito no final do dia, obviamente, depois da realização das atividades. O que eu aprendi hoje? É você escrever o que você aprendeu hoje. E depois, hoje sou grato por pelo menos 3 coisas. Por que isso aqui é muito, muito bom? Primeiro, te ensina a focar em algo muito importante no dia que tem a ver com a sua essência e com a sua meta de vida. Te ensina a priorizar melhor. Você não deve priorizar a sua agenda. Você tem que aprender a agendar as suas prioridades. É totalmente diferente. Aqui te ensina a evitar as distrações que impedem você de manter o foco. Nesta folha você consegue fazer uma autoanálise do seu dia e de você mesmo. Você consegue separar um tempo para ver o que você aprendeu com o dia de hoje. E você consegue fazer uso da técnica da gratidão. Quando nós treinamos o cérebro para sermos mais gratos, nós vemos a vida de uma outra perspectiva. Temos mais energia, temos mais saúde e realizamos melhor nossos sonhos. Então veja, esses princípios bíblicos milenares de planejamento, de organização, que eu li para você antes, tanto em Provérbios, né, quanto em Lucas 14, podem ser associados com essas orientações espetaculares do livro Produtividade para quem quer ter tempo. Aprenda a produzir mais sem ter que trabalhar mais. Então esta é uma dica que eu dou para você que é meu internauta, que é meu telespectador ouvinte. Vou deixar o link deste livro para você adquiri-lo aqui na descrição do vídeo, porque eu quero repartir algo que fez muito bem para mim, porque eu sei que vai fazer bem para você também. Convido você também a conhecer um seminário sobre adolescência. Preparamos um material muito acessível e útil, tanto para pais quanto para líderes de igreja ou pessoas envolvidas no ministério com os jovens, um material muito rico que vai ajudar e muito no auxílio aos adolescentes nessa fase delicada da vida. Existem muitos métodos para termos produtividade, para nos organizarmos melhor na vida. Existem muitos métodos, todos dão certo. O que importa é você achar um método que dê certo para você. Para mim, este método foi muito, muito importante, em meio a tantos outros que eu vi. Então eu creio que pode ser para você também. Se você perceber que não, você pode utilizar de outro método. Mas aqui você já tem um passo, você já tem um guia inicial para você ver que é perfeitamente possível ter uma vida de produtividade A sem ter que se ocupar tanto. Afinal, produzir não é se ocupar. Produzir é ter uma direção, é fazer o que tem que ser feito em menos tempo e com qualidade de vida. Tá bom? Então eu recomendo esse livro, é a minha dica de hoje para você. Que Deus te abençoe, sucesso, que você tenha uma vida de produtividade A e que Deus te abençoe.